Olá pessoal, aqui é o Samuel Kelly. Vamos novamente com os nossos tutoriais, roteiro de cinema. Então, já sabemos que as fusões ou passagens de cenas carregam significados implícitos ou não. Agora eu completei aqui. Vamos aqui ao próximo passo. Abre um parênteses aqui. Eu falei que apresentei exemplos sobre ícones, né, os ícones de som, imagem, aquela coisa toda, num roteiro real, perfeito? Que não fosse o meu, e não apresentei. Deixei para fazer esses exemplos com um roteiro, consegui ter um roteiro interessante. Eu deixei para fazer esses exemplos com vocês aqui, juntando já os ícones de transições com os ícones gerais, que são de som, imagem, aquela coisa toda, perfeito? Então, não vou ficar devendo isso não. Vamos lá. Transições. Fusões mistas singulares. Só para não fazer confusão, para a gente tentar afirmar alguma coisinha aqui, uma das características das fusões mistas são voz off, né, com umas imagens simultâneas acontecendo. Geralmente, quando estamos em off, a fala e a imagem são praticamente simultâneas, né? Quase que simultâneas. Então, vejamos aqui. Quando a gente vê aquela imagem ali de Joyce numa mesa apinhada de livros, estudando, mordendo lápis, nervosa, suando, entra a voz, né, de Jeremias em off. Às vezes as pessoas tentam a vida inteira, e o que nós estamos vendo? Joyce numa mesa apinhada de livros. Nós não estamos vendo Jeremias falando, estamos escutando a voz dele que está norteando a transição dessas imagens. Então estamos misturando som com imagem para fazer a transição. O som, a voz de Jeremias está ditando o ritmo aqui na narrativa, percebe? Diferente daquele exemplo anterior, que a gente simplesmente colocou na fusão simples som com som, e a gente está vendo tudo acontecendo ali, ok? Aqui ele dita, ele fala, né, o que nós já lemos aqui sobre Joyce. Daí a pouco aparece a imagem de Marina dirigindo o carrão dela lá, feliz da vida. A voz de Jeremias dita essa passagem da transferência da imagem de Joyce roendo lápis para Marina dirigindo o carrão, ok? Imagina se não houvesse essa voz off de Jeremias. Vocês entenderiam alguma coisa já no final do filme? Não. Então, estamos mesclando aqui para a passagem de cenas, som e imagem, ok? É só vocês pensarem na questão dos elementos principais, som e imagem. Aí sim, depois vai ter movimento, é claro que vai ter movimento, aquela coisa, um pode combinar com o outro, um ruído ali característico, com a música, aquela coisa toda. Som e imagem. Aí, vemos depois, já saímos de Marina, isso aqui é uma sequência, já saímos de Marina dirigindo o carro e vemos Costa onde? Ajoelhado na cela. Quem que faz essa transição? A voz off de Jeremias. Há ainda aqueles que só aprendem com as lições mais difíceis. Costa está preso, ali virou um fervoroso cristão, ok? Não vamos duvidar dele. Então, continuando, na próxima cena, vemos o pai de Alexandre sozinho, triste no sofá, ali quase em depressão, olhando para o teto. Quem liga a cena anterior a essa cena? Voz off de Jeremias, quando ele fala das piores maneiras, né? Ele saiu de uma cena lá, ainda aqueles que só aprendem com as lições mais difíceis, mudou das piores maneiras, só que já é outra cena. Percebem como é que é feita essa ligação? Uma das características principais das mistas singulares é o voz off com imagem rolando, mas não é só isso, ok? É o que eu tive agora para passar para vocês, misturando especificamente som e imagem, ok? Depois muda ali para a mãe de Marco depositando flores no seu túmulo, né? E Jeremias puxa essa cena, sai do pai de Alexandre para essa cena. Alguns abandonam o jogo antes mesmo dele começar. O que acontece aqui? Quem lê o roteiro sabe. O Marco Ircone morreu, né? A vida louca dele.
passa para outra imagem. Renata, fotógrafa, bem sucedida e tal, aquela coisa toda com o seu estúdio. Quem que puxa essa cena? E o jogo às vezes reserva surpresas agradáveis. Jeremias. Perfeitamente. Ainda tem mais um exemplo aqui, ó. Quando Jeremias fala assim, e o jogo às vezes reserva surpresas agradáveis, ele puxou Renata, quer dizer, ela está bem sucedida sem necessariamente ser obrigada a passar, a ser aprovada em um concurso, ok? Mas percebam que nessa fala aqui que ele falou, e o jogo às vezes reserva surpresas agradáveis, ele automaticamente já puxa aquela mudança interior de Jeremias, que estava com um saco de lixo prostrado. Quando ele fala assim, Jeremias ergue-se ereto e dá uns passos para trás, quer dizer, poxa, vai vir a mudança, ele está afastando daquele saco de sujeira ali, daquela vida ruim. Percebem como é que essa fala aqui, que é um som, ela já linkou automaticamente duas imagens, né? O jogo às vezes reserva surpresas agradáveis, puxando a imagem de Renata anterior, saindo da imagem do cemitério, correto? Ele puxou a Renata, surpresas agradáveis, foi bem sucedida, e já jogou uma imagem posterior, Jeremias mudando, poxa, surpresa agradável. Percebam como é intrínseco essas relações entre as cenas, né, a imagem, som, os ícones. Por isso que eu falo que são ícones, as transições também. Vocês têm que trabalhar as transições pensando nisso. Como eu faço para ligar essa cena com a próxima para ficar legal, sem quebrar o ritmo da história, correto? A gente chama isso aqui de um jogo cênico, né? A construção do espaço cênico de forma arquitetada, né? De forma bonita, para chamar a atenção. Perfeitamente. Vamos ver aqui no próximo. Fusões mistas singulares. Um outro exemplo aqui de fusões mistas singulares. E no próximo a gente vai falar de fusões mistas plurais. Perfeito? Geralmente, gente, a maioria das vezes, para vocês não ficarem pensando, mas como é que eu vou separar isso? A maioria das vezes, você escrevendo seu roteiro, você estará trabalhando com fusões mistas, perfeito? Você vai estar linkando ali personagem com som, com voz, aquela coisa toda. Só que eu quero que vocês atentem para essas passagens de forma mais capciosa agora. Poxa, eu posso trabalhar essa imagem aqui desse final de cena com a imagem da cena principal ou com um som legal de um ícone que eu já utilizo. Entenderam essa questão da passagem? É isso que é importante. Percebem? Vamos ver aqui, fusões mistas singulares. Continuando, né, o exemplo anterior. Quando Marco Riccone quer entrar na casa de Marina, ela está ali barrando ele na porta, aquela coisa de quero, não quero, entra, não entra. Ele vai falar assim, não vai atender seu melhor aluno? O que acontece? Na próxima cena, vemos já Marco Riccone e Marina sentados languidamente no sofá. Ela um pouco tímido dele, bem largado, bem confortável, que é a maneira dele, né? Um laissez-faire. Então, qual o segredo aqui, a caixa de Pandora dessa passagem da cena para outra? Meus amigos, a pergunta de Marco Riccone, o som aqui, ó, não vai atender seu melhor aluno? Lembrando lá dos diálogos, o que a gente utilizou aqui? Um radical, que é sempre interrogação radical, ela sempre move para frente, sempre busca uma resposta. Então ele fala, não vai atender seu melhor aluno? Próxima cena, Marco Riccone sentadinho com a Marina dentro da casa dela. Então, se eu fosse fazer aqui ela estender essa cena para falar que ele tem dificuldade para entrar, aí ela ia ficar assim, não, eu vou entrar, ela não entra não, aí eu vou entrar, benzinho, ela não entra não. Olha que chatice, virou comédia. Percebe? Isso aqui é um drama, coisa séria, essa passagem aqui. Então, ele simplesmente perguntou, som, ícone, som, voz, personagem, e já puxou. Eu não mostrei como é que ele entrou, se ele empurrou a porta, se ele quebrou, se ela puxou ele para lá. Não mostrei nada disso, já caímos lá para dentro da casa dela.
Percebem como essas passagens, essas fusões poupam trabalho, os ícones poupam trabalho, ao mesmo tempo ampliam o sentido da sua obra? Acho que consegui passar para vocês. Percebem? Então, não se preocupem, como já disse, na maioria das vezes as fusões serão mistas, mas sempre trabalhar com uma passagem, um som chamando a imagem ali, a imagem chamando o som, né? Muito dificilmente vai ser E aí a simples também, né? Que igual o Jeremias saiu do quarto e passou para, né? Vai ser sempre mais isso aí. Não tentem ficar se atendo muito a essa questão de singular e plural. A gente ainda vai ver mistas plurais, tá? Quando vocês fizerem, que vocês vão perceber, isso aqui ficou legal pra caramba. Isso aqui, poxa, fusão mista, plural, singular, é legal. Mas na hora de fazer, a gente não fica pensando nessas tecnicidades, não. Correto? Então, se é que existe essa palavra, tudo bem. Tranquilo. Eu acho que é só isso. Ficamos por aqui. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.